Olá! Respondendo à última enquete que eu fiz no Instagram, onde nós temos um perfil W, esse perfil W, por algum motivo, vai ser reforçado com o perfil U embaixo. Então, vai ser colocado um perfil U aqui e soldado os dois lados, ou tento de conexão, mas provavelmente vai ser soldado, né, de reforço. E a pergunta foi, o que é garantido que vai acontecer aqui? Tá? O que você consegue ver nessa sessão que você tem certeza absoluta que vai acontecer aqui. Né? E nós criamos, eu coloquei 4 opções, bem espalhadas as respostas, mas 4 opções. Tá? A opção A é que ele vai ganhar um maior W. W é o que? É a resistência ao escoamento. Ou seja, se o momento flutuador era 5 toneladas/metro e as tensões máximas eram, sei lá, de 100 MPa, agora vai ser o mesmo momento flutuador, mas vai ser 80 MPa. Então vai reduzir a carga aplicada dentro em cada centímetro quadrado de aço, né? Porque eu tenho um maior W, tenho uma maior resistência a tensões para ter uma seção mais resistente. Ok? Claro, você vai dizer, tá, mas o perfil U não é em aço A36 ou 1008, uma coisa assim, e o perfil W é aço civil 350, a resposta é tecnicamente sim, mas o W, ele depois é multiplicado pela resistência material, dois materiais resistentes diferentes pode complicar um pouco, mas o objetivo aqui não é esse. Tá? A questão é, então, essa é a opção A. A opção B, maiores cargas, ou seja, essa viga estava pegando uma carga de 2 toneladas por metro, agora ela vai pegar 2,3, 2,5 toneladas por metro, porque ela tem uma maior capacidade de absorver cargas. Tá? A opção C é que ela falha com menor deformação, ou seja, se ela um segundo antes de falhar estava com 3 centímetros de deformação, agora que ela está reforçada, ela vai ter 2, coisa assim. Então, ela vai deformar menos até falhar. E a opção D, ela tem maior resistência à flambagem lateral com torção. Né? Ou seja, a minha viga não vai tombar para os lados, igual uma peça alta e fina tende a fazer. Ok? Tá? A gente teve um espalhamento bem considerável das respostas, não teve, essa foi a mais respondida, não, tá? Foi todo mundo respondeu no aleatório aqui, né? A menos respondida a gente tem 59, a mais respondida tem 99, então acaba bem espalhadas as respostas. Bom, começando pela menos respondida. Maiores cargas. Eu aumento uma peça, né? Eu coloquei mais material nela. Tá? O que eu sei que vai acontecer? Tá? O que não é uma das opções tecnicamente aqui, na verdade é, mas não exatamente, tá? Mas a questão é o que eu tenho certeza que vai acontecer é que ela vai ganhar inércia, porque inércia é a área vezes distância quadrada. Eu aumento a área, eu estou ganhando a inércia, ok? Tá? Então eu sei que eu ganho inércia conforme eu coloco mais material. Se eu coloco mais, se eu tenho mais inércia, vai deformar menos. Tá? Então vai absorver mais carga. Em uma estrutura hiperestática isso acontece. Mas onde estava dizendo que isso aqui é hiperestática? Né? Isso aqui pode ser uma viga que está apoiando outras peças biapoiadas. Okay? Não necessariamente quando eu coloco mais, na verdade nunca, né? Se eu tenho uma estrutura biapoiada e isostática, colocar mais material numa peça não vai fazer com que ela pegue mais carga. Talvez ela tenha que suportar mais o peso próprio dela, mas ela não vai suportar mais carga. Tá? Em estruturas hiperestáticas, ok. Em estruturas hiperestáticas, se uma peça tem maior rigidez, ela vai batalhar melhor para pegar mais carga, mas muitas vezes não vai ter uma diferença considerável. Ou pode ter uma diferença, vai depender muito de cada caso. Mas isostática não tem diferença nenhuma. Tá? Então, não é que ela vai pegar maiores cargas necessariamente. Né? O que ocorre garantido 100% das vezes? Não, não vai pegar mais carga 100% das vezes. Tá? Agora, próxima opção. Ela, segundo mesmo, ela tem maior resistência à flambagem lateral com torção. Vamos lá, flambagem lateral com torção. Eu tenho uma viga, ela é para ficar de pé. Imagina que isso aqui é uma viga, está uma viga, né? Eu corto ela, eu olho ela de frente e eu tenho ela estreita aqui que nem a mão. Tá? Flambagem lateral com torção é quando minha viga tomba, quando minha alma flamba. Ok? O que causa flambagem lateral com torção? Bom, se a mesa superior está comprimida, por exemplo, é que uma peça comprimida vai tender a flambar, então ela flamba para os lados, ok? Quando eu coloco mais material embaixo, ajudei alguma coisa em cima? Não, tá? Então, não, ela não vai necessariamente suportar mais flambagem lateral com torção, muitas vezes até suportar menos, porque ela ganhou altura, então eu aumentei a distância do centroide da mesa inferior até o centroide da mesa superior,
Então a alma ficou mais esbelta, não ficou exatamente, mas tecnicamente esse conceito, então não, ela não resiste mais ao momento fletor. Vai ter torção, tá? Agora a gente vem duas perguntas, as duas principais respondidas, que foi o quê? Falha com menos deformação, ok? E maior W, tá? E aqui a gente vai voltar lá para o mínimo de estruturas, ok? Tá? Isso, na verdade, é um subcapítulo do livro também, não exatamente isso, mas que aborda esse conceito, mas a questão é, e na verdade a questão básica de fórmulas, como base, entender o que cada fórmula significa, mas a gente sabe que quando eu coloco esse perfil de reforço, a minha inércia aumenta. Isso eu tenho certeza absoluta. Quando eu coloco mais material, a minha inércia aumenta. Tá? Daí a pergunta é, a minha resistência aumenta? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é se ela falha com menos deformação. Ok? Bom, uma das duas aqui é o caso. Tá? A questão é, onde as tensões se concentram na flexão? Bom, eu vou ter, se for um momento fator positivo, por exemplo, eu vou ter compressão aqui no topo, eu vou descendo um pouquinho mais, eu vou tendo menos compressão, até chegar no centroide. No centroide, claro, não aqui, como tem mais material embaixo, vai estar aqui embaixo, ok? Beleza. Tá? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter na parte inferior, a parte inferior que está tracionada é a parte quanto mais longe do centroide para baixo, né, mais afastado, né, maior o momento flutuante, a atração, né, esse momento flutuante negativo, daí claro vai gerar compressão, mas é só inverter as unidades. Mas a questão é, os pontos de tensão máxima é aqui, aqui e aqui, beleza? Tá? Isso é derivação de resistência de materiais também. Tá? E dentro da questão, ok, o W é a resistência da seção escoamento. Só que quando eu tinha uma viga, vamos imaginar a viga aqui, ó, tá? Eu tenho uma viga, perfil W, ok? Digamos que ele tinha aqui, ó, sei lá, a mesa inferior tinha uns 10 centímetros quadrados. Beleza? Tá? E com 1 centímetro de espessura, se a mesa tem 10 de largura, 1 centímetro de altura, né? Ela já tem 10 centímetros quadrados. E aí eu venho aqui, ó, no último centímetro ela tem 10 centímetros quadrados. Quando eu coloco um perfil U, por exemplo, vamos dizer que eu coloco um perfil U de 2 milímetros. Né? Porque eu não sei qual é a espessura, eu quero saber o que corre garantido. Né? Então, tem que ser válido mesmo com 2 milímetros. Tem 2 milímetros, beleza. No último centímetro eu tenho quantos centímetros quadrados? Bom, se eu tenho 2 milímetros aqui, mais 2 milímetros aqui, em 1 centímetro de altura, eu tenho 0,4 centímetros quadrados. Entendeu? Tá? Então, o que aconteceu? Quando eu coloco um perfil U, por exemplo, embaixo, eu estou aumentando a inércia tecnicamente, mas eu estou reduzindo drasticamente o material que está bem abaixo, ok? Tá? E aí a gente sabe a questão que momento fator é área vezes distância, a inércia é área vezes distância quadrado. Isso é básico, o engenheiro não deveria, eu também abordo no livro, isso é uma questão básica, você não deveria nem estar falar que você entende alguma coisa, você sabe que é estrutura, você não sabe que é essas fórmulas básicas. Tá? Isso aqui vem ver até em estática, tá? Mas a questão é, o W, né? O momento fletor é a área vezes a área de aço, né? Posicionado mais vezes distância. Tem algumas constantes, mas constantes não importa, o que importa são as variáveis. Tá? Então, para análise, para otimização. Tá? Então, W. O W é, como que tu calcula o W? A gente pega a inércia aqui, beleza? Que essa inércia é a distância ao quadrado. Como aqui tem distância ao quadrado que tem distância só uma vez, o W eu pego a inércia e divido pela altura, pelo D, pela distância efetiva. Entendido? Tá? Então, o que vai acontecer aqui é que quando eu aumentar a inércia, por exemplo, em 20% e aumentar a altura em 20%, eu não tenho ganho nenhum de resistência. Tá? Eu tenho que aumentar, claro, como a inércia é ao quadrado e eu estou aumentando a área também, então eu consigo bem mais que isso. Mas a questão é que se aumentar a inércia e a altura proporcional, não vai ter uma vantagem. Nesse caso, que eu estou colocando bem pouco material na ponta, eu estou aumentando a inércia um pouquinho, mas eu estou aumentando a altura consideravelmente. Então, o que acontece com o W? Ele diminui. Ok? Tá? Então, você nunca vai fazer um reforço assim. Tá? Dessa maneira, para uma viga metálica aqui, colocar um perfil U embaixo dessa maneira que eu demonstrei, é maluquice. Pode ser feito não em perfil metálico. Né? O que poderia acontecer, mas se eu tivesse uma laje de concreto aqui, opa, aí a história muda. Né? Porque se eu tivesse uma laje de concreto, talvez ganhasse resistência, não é garantido. Tá? Mas talvez, porque eu teria uma inércia maior, eu teria muito mais material no topo, né? Se eu tivesse uma ação composta, o centroide ia daqui lá para cima. Né? E daí o que vai acontecer? Daí, claro, né, nesse caso, compensaria colocar mais material embaixo para descer um pouco o centroide.
Entendido? Tá? Não é a melhor opção, muitas vezes é a opção que tem. Entendido isso aqui? Então, aumento W? Não. Tá? Não aumento W. Aí vem a pergunta. Como que a gente sabe que é óbvio que falha com menos deformação? Pela fórmula. Tá? Essas duas fórmulas basicamente dizem que é óbvio. Tá? Vamos lá para as fórmulas. Tá? Mesmo que eu tivesse aumentado de uma outra maneira o material e tudo mais, a questão é, quando eu aumento o D, que nesse caso vai ser a altura, né, porque eu estou verificando flexão vertical, né, o momento vetor resistido aumenta. Tá? Ó, porque é um D. Só que aqui, inércia é área vezes distância quadrada, então é a área vezes distância vezes distância. Né? Então a inércia aumenta duas vezes. Então, o que vai acontecer é quando eu aumento a altura, eu ganho resistência. Eu dobrei a altura, eu dobrei a resistência. Claro, se eu aumentar a área, eu mais do que dobrei. Tá? Mas a questão é que eu ganhei resistência. Beleza. Tá? Eu ganhei resistência. Se eu aumentar de maneira eficiente, que nesse caso aqui não é nem um pouco eficiente, por isso que não aumentou. Tá? Só que a inércia vai fazer deformar duas vezes menos. Então, se eu aumentar a altura, eu ganho duas vezes na inércia. E, consequentemente, a gente chega numa conclusão que, conforme uma peça vai ficando mais alta, ela vai chegar na tensão limite com uma menor deformação. Ok? Tá? Então, uma peça vai ter uma menor deformação. Tá? Vou demonstrar um exemplo prático, para você colocar na cabeça, você vai perceber que é óbvio isso aqui. Tá? Mas a questão é, imagina que eu tenha, por exemplo, uma viga metálica, ou uma viga de concreto, pode ser também. Né? Eu tinha uma viga de concreto com uma viga de concreto robusta e tudo mais, com um pilar nascendo em cima dela. Tá? O que vai acontecer com essa viga? Tá? Imagina que você passa numa obra e tem uma viga assim deformando 50 centímetros. Isso nunca vai acontecer. Tá? Ela vai falhar muito antes. Por quê? Porque ela é muito robusta, ela tem uma rigidez, então ela falha muito antes. Agora, vamos imaginar uma outra situação com o mesmo diagrama de corpo livre, tá? Que é o quê? Eu tenho uma tábua, né, sei lá, com 3 metros de comprimento, e alguém vai lá e larga, sei lá, um tijolo em cima dela e tudo mais, ela vai deformar. Ou tem um vergalhão, né, e uma pessoa segura de um lado do vergalhão, outra pessoa segura do outro, uma pessoa da outra está a 11 metros de distância, né? O que vai acontecer é que o vergalhão vai ter uma flecha gigante. Uma viga de transição não, porque ela é alta, mas o vergalhão que tem 1 centímetro de altura, ele deforma muito mais. Uma outra maneira também de entender isso, né? E tem várias maneiras de derivar a mesma questão, né? Mas quando eu tenho uma viga alta, se eu for pensar no modelo de Ritter, né? Do modelo de treliça aqui, ó, né? Com a viga uma treliça, né? Igual a gente aborda lá no mini estruturas, eu vou ter isso aqui. Agora, se eu tenho uma viga extremamente baixa, né, que tem que alongar ela, é a mesma coisa que reduzir a altura efetiva dela, né, o que vai acontecer é que eu vou ter muitas vezes isso aqui, ó. Entendeu? Então, se eu tenho muitas vezes isso aqui, ó, a deformação que ela vai ter por causa de tantas diagonais indo e voltando aqui várias vezes vai ser maior. Entendido? Então, essa que é a questão. Então, uma questão é que se você tem uma estrutura, quanto mais rígida for ela, né, quanto mais alto, menor a deformação que gera falha. Ok? Isso é mínimo de estruturas. Tá? Isso é a base que a gente tem que ter. Tá? Entendido isso aqui? Então, resposta correta com 27%, pouco melhor que macaco apertando o botão, né? Mas com 27% de acerto, nós tivemos que a falha ocorre com menor deformação sempre que a gente aumenta a altura. Mesmo que não aumente drasticamente a inércia, mesmo que não tenha outras vantagens, a falha ocorre com menor deformação. Isso é garantido, beleza? Tá? Isso sempre vai acontecer em uma estrutura, ok? Mas por enquanto seria isso então, e até.